A TV Correio continua com a rodada de entrevistas individuais com os candidatos ao Senado Federal. Hoje aqui no estúdio a gente... Bom, como eu ia dizendo, hoje aqui no estúdio, pela ordem de entrevistas que foi definida por sorteio, na presença dos assessores de cada um dos candidatos, a gente recebe o advogado Alexandre Soares, que é o candidato ao Senado Federal pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Alexandre, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes, estamos aqui à disposição para a entrevista. Bom, são 2 blocos, 10 minutos de cada entrevista, mas a gente alonga um pouquinho, 11 minutos, porque a gente dá o desconto das perguntas. E o tempo começa a contar agora a partir da primeira pergunta. Candidato, é uma pergunta base para todos. Por que ser candidato ao Senado este ano? Então, Hermes, primeiro, boa tarde. Queria saudar a todos os telespectadores da TV Correio. Dizer que a gente se apresenta como candidato ao Senado pelo PSOL da Paraíba com muito entusiasmo. Nós estamos no processo eleitoral mais importante das nossas gerações. Nós temos um momento de extrema precariedade da vida em sociedade, um caos relacionado à situação de desemprego da população brasileira. Nós temos um clima permanente de instabilidade da nossa democracia e, portanto, um partido combativo como é a tradição do PSOL não poderia se furtar nesse processo eleitoral aqui na Paraíba em apresentar as candidaturas próprias. Eu sou um militante do PSOL há 10 anos, o PSOL sempre foi o meu único partido, então assumi tarefas partidárias ao longo desse período, fui vice-presidente do Diretório Estadual, estou como vice-presidente do Diretório Estadual, fui vice-presidente do Diretório Municipal aqui em João Pessoa, estive à frente das campanhas do PSOL aqui na Paraíba, em João Pessoa, as últimas eleições. E, portanto, esse momento agora é um momento que a gente chega para oferecer a nossa experiência como professor, como advogado, para que a gente também possa transformar o Senado da República e a representação que nós temos. Eu costumo dizer que os nossos representantes no Senado da República, a sua produção legislativa é muito discreta. Nós precisamos de novos representantes e que estejam alinhados com a eleição futura do presidente Lula no Congresso Nacional. No eventual mandato do PSOL no Senado Federal, a gente está falando da disputa de uma única vaga este ano para Paraíba. Quais seriam os pilares desse mandato? Então, fundamentalmente, trabalhar na perspectiva da gente romper esse modelo de desigualdade social profunda que se abateu sobre o Brasil, sobretudo a partir da eleição do governo Bolsonaro. Um governo que atentou contra a saúde pública das pessoas, um governo que fez pouco caso da maior tragédia humanitária dos últimos tempos, que foi a pandemia, um governo marcado por atos de corrupção, seja em relação à aquisição de vacinas, seja no que diz respeito à sua relação com recursos da educação pública, e um ministro da educação caiu por atos de corrupção, corrupção na Codevasf e em tantos outros espaços de poder. Nós precisamos romper com esse modelo. E um candidato ao Senado da República pela Paraíba precisa muito fortemente estar orientado a trabalhar na perspectiva de superar essa crise humanitária, de fome no país, de desemprego profundo, de endividamento das famílias brasileiras. A nossa tarefa no Senado é trabalhar nesse horizonte e valorizando também, sobretudo, porque eu sou professor, valorizando a área de educação, que foi fortemente prejudicada nesse último governo Bolsonaro. Efetivamente, seu mandato seria baseado em projetos que visassem a geração de empregos, é isso? Fundamentalmente isso, mas é preciso a gente também repensar o nosso modelo de financiamento das políticas públicas. E isso passa necessariamente por uma revisão do nosso modelo tributário. Nós defendemos, inclusive essa já foi uma pauta do PSOL quando disputou a presidência da República em 2018 com o Guilherme Boulos, a defesa de uma reforma tributária que necessariamente passe a tributar, sobretudo, o patrimônio das pessoas e não o consumo. Veja que as pessoas que têm um grande patrimônio não são tributadas nesse país. Por isso é importante, na nossa avaliação, a instituição, e eu trabalharei muito fortemente na defesa da instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas, cujo projeto de lei, inclusive, já tramita no Congresso Nacional, projeto de autoria do senador Randolfo Rodrigues, que é candidato também pela Rede Sustentabilidade e que nós iremos trabalhar nessa perspectiva, para que esse imposto passe a fazer parte da base de financiamento da maioria dos programas sociais no Brasil e também financiamento da educação e da saúde. Bom, eu
já acompanhei como repórter, como editor de política, os governos de José Sarney, que assumiu depois de Tancredo Neves, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, agora Bolsonaro. Essas propostas de reforma tributária sempre gravitaram em torno desses projetos de governo, mas elas não andaram principalmente por conta desse sistema de presidencialismo de coalizão. O que faz crer que ou Lula ou Bolsonaro assumindo o próximo governo a partir de 2023, isso possa mudar? Bom, Hermes, primeiro é importante destacar que quando a gente fala sobre reforma tributária, nós não estamos tratando de um assunto que seja fácil. Então, nada incomum que esses governos tenham avançado, às vezes com mais intensidade ou menos, né? Mas que não tenham chegado concretamente a um denominador comum. Essa não é uma equação fácil. A defesa que a gente faz é do empenho, enquanto candidato ao Senado da República, por essa pauta, por entender que ela sim, ela é capaz, uma reforma tributária bem feita, bem discutida com o conjunto da sociedade, né? Ela é capaz não só de transformar o financiamento das políticas públicas, mas também salvaguardar os interesses dos demais entes federativos, como estados e municípios, né? Porque, em boa medida, essa pauta também não vai adiante, porque estados e municípios têm resistência no que diz respeito a um novo sistema de financiamento e de repasse de recursos por parte do governo federal. Uma coisa é certa, nós precisamos descentralizar os recursos do governo federal, né? O governo federal concentra substancialmente a grande maioria da arrecadação tributária, né? Enquanto estados e municípios são responsáveis por um sem número de atribuições e ficam impossibilitados de executar as suas políticas. Portanto, é preciso, com muita honestidade no debate público, colocar isso no centro da discussão pública. Independente do candidato ao governador que tenha vitória no primeiro e no segundo turno, chega ao Palácio da Redenção, qual seria a relação mantida pelo senador Alexandre Soares com o chefe do Executivo Estadual? Então, essa é uma pauta também importante de se discutir, né? Eu venho defendendo sempre, nas entrevistas que venho concedendo, que essa relação entre um senador da República e o chefe do Poder Executivo, ela precisa superar esse modelo como tradicionalmente senadores da República, que sempre foram, né, ou senadores de direita, ou senadores que foram ex-governadores, ou vindo de famílias tradicionais. A nossa candidatura, Hermes, ela se apresenta para romper com essa tradição oligárquica, né, produto do chamado familismo, né, o filhotismo, aquilo que Rui Barbosa chamava lá no início do século XX, né, da peste das parentelas, quando ele falava na oração aos moços. A gente precisa romper com isso, né? Porque rompendo com isso, a gente permite que um senador da República, como eu, que sou um professor, né, concursado da rede pública federal, advogado militante há 20 anos, apresente projetos, né? A atuação de um senador da República não pode, Hermes, se limitar a capitanear recursos ou orçamentos para trazer para o Estado. Isso é uma dimensão importante, mas há uma dimensão da produção legislativa, né? Há uma dimensão, por exemplo, hoje, que é central no país, que é a defesa da democracia. Como a gente cria elementos para aprofundar o nosso modelo democrático, né? Nós não vivemos num período de estabilidade democrática. Nós temos um presidente da República que atenta diuturnamente contra a estabilidade da nossa democracia. Eu sou de um partido cuja tradição é de aprofundamento dessa democracia, ampliando a participação popular. Portanto, eu penso que um senador da República, essa relação com o governador do Estado, ela tem que ser institucional, mas ela tem que superar esse toma lá da cá de recursos e de emendas. São importantíssimas essas ações, mas a nossa produção legislativa, que nós não temos hoje, precisa ser alcançada. O senhor começaria a sua produção legislativa atacando que ponto? Fundamentalmente 2 pontos, que para a gente do PSOL são centrais nesse momento. Primeiro, olhar a realidade da população brasileira. E que realidade é essa? É uma realidade de mais de 33 milhões de pessoas passando fome. Precisamos ter, por exemplo, programas de transferência de renda, né, para que dê dignidade a essas pessoas. Nós precisamos falar sobre a retomada de um sistema nacional de segurança alimentar. Não é possível que a gente volte mais uma geração a viver com essa catástrofe de ver irmãos e irmãs brasileiras passando fome, né? Eu costumo dizer, Hermes, que não há nada mais tecnológico, não há nada mais inovador, não há nada mais moderno do que ver os nossos compatriotas, irmãos e irmãs brasileiras,
não passando fome, né? Então, essa é uma ação concreta e a nossa produção legislativa estará muito fortemente orientada para isso. E um outro aspecto que aí dialoga com o que eu vivencio diuturnamente na minha realidade enquanto professor dos institutos federais é retomar a educação pública, gratuita e de qualidade no Brasil como eixo central do desenvolvimento nacional, investindo fortemente em pesquisa, em atividades de extensão, evitando que o governo federal realize cortes sucessivos no orçamento federal, comprometendo o dia a dia de milhares de professores, de alunos, né? Então, trabalhar nessa perspectiva de fortalecimento da educação, né? Não negando a ciência, né? Dizendo sim à ciência e à importância dela para o desenvolvimento social do país. Ok, a gente vai fazer outra pausa no debate.